Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é pesquisas eleitorais. Estamos em ano de eleição e as pesquisas eleitorais, a cada nova eleição, ganha mais importância. Para falar sobre esse tema, eu recebo no Alesp Conecta de hoje o Fábio Gomes. Ele é sociólogo e presidente do Instituto de Pesquisa Informa. Fábio Gomes, seja bem-vindo. Ô Fábio, muito bom estar contigo aqui, falando para a sua audiência, é um prazer enorme. Prazer é nosso, Fábio. Para a gente começar esse bate-papo, eu quero te fazer uma pergunta que às vezes fica martelando aqui na minha cabeça. Pesquisas eleitorais é algo recente da história do mundo? Ou de uma certa forma, mesmo no passado, se havia algum tipo de pesquisa eleitoral, simplesmente hoje em dia a visibilidade que é muito maior sobre esse assunto do que é e como é feita? Fábio, as pesquisas nasceram nos anos 50, as eleitorais também. Sobretudo naquele período ali da invenção e da popularização da TV, criou-se ali uma demanda para saber a reação das pessoas. E nos anos 50, nos Estados Unidos, as primeiras pesquisas começaram a surgir e que serviram de exemplo para todo mundo. Havia um pensamento com o surgimento da comunicação de massa que as pessoas não reagiam. Mas com o tempo foram maturando essa ideia e percebendo com as pesquisas, e aí o papel muito forte da pesquisa, de apurar a reação das pessoas àquilo que era comunicado pelos veículos de comunicação, rádio e TV, sobretudo. E aí a turma começou a ficar mais atenta com esse instrumento poderosíssimo, que é trazer a reação dos públicos para aquelas pessoas, para aqueles veículos, para os atores sociais que comunicam. Hoje em dia, os políticos, sempre que vai chegando em um novo pleito, eles investem em pesquisas, eles querem saber o que está pensando o eleitorado, o quanto o perfil dele está agradando ou causando alguma rejeição. Quando um político procura procura empresas como a sua, querendo fazer uma pesquisa eleitoral, o que tanto essa pesquisa pode oferecer para esses políticos em relação a informações? A pesquisa apresenta alguns papéis que se alinham muito à demanda daqueles que procuram. Embora alguns possam procurar com um outro propósito. Mas a pesquisa ela é, de fato, um instrumento de trazer a voz do público até alguém que comunica algo, ou que queira comunicar algo. Esse papel, ou essa visão de comunicação dialógica entre um ator social, no caso um político, e os seus eleitores, tem na pesquisa um veículo que traz a voz dos eleitores, que traz, então, nessa parte do diálogo, desse diálogo no formato de comunicação, em que o político traduz as suas ideias, os seus comportamentos, as suas visões, as suas ações políticas, e essas ações políticas, elas levam até as pessoas um motivo para reagir. A pesquisa ela seria, então, como motivador inicial, o veículo da reação das pessoas. Então, quando o político procura, ele quer saber como as pessoas reagem ao nome dele, se conhecem o nome dele, se tem interesse por ele, se aprova as ações dele. E, em outra medida, eles buscam saber também quais são as prioridades das pessoas para que as suas ações políticas sejam reguladas por aquilo que as pessoas desejam, né? É lógico que sempre haverá alguém, uma ideia de apurar o que as pessoas precisam para simular
uma ação política, para propor algo que não será feito. Isso seria uma distorção do uso da pesquisa. Eu creio que a pesquisa ela é um instrumento de trazer a reação das pessoas, a voz das pessoas, nesse diálogo entre os eleitores e os políticos. E esses políticos, eles costumam recorrer à pesquisa apenas quando são candidatos ou quando eles já estão em cargos públicos, eles também utilizam a pesquisa para analisar a qualidade da gestão, por exemplo? Essa é uma questão muito importante que você pergunta, porque, de fato, no Brasil, o uso da pesquisa ele é muito reduzido em relação até lá fora. Seja no mundo empresarial ou político. Para você ter uma ideia, o Brasil tem aí cerca de 300 empresas de pesquisa, fora as pesquisas que fornecem trabalho, as empresas que fornecem trabalho para os institutos que atendem os grandes clientes. Você tem dessas empresas um faturamento que 80% dele, em média, até poucos anos atrás, esses dados ficaram mais fechados, mas 80% do faturamento de pesquisa concentrava-se em 10 empresas que não são brasileiras, são multinacionais, trazendo para a gente uma mensagem, uma desconfiança de que a maior contratação das pesquisas no Brasil são por empresas estrangeiras, porque as multinacionais de pesquisa presentes no Brasil vêm para atender as empresas multinacionais que contratam elas lá fora. Essa é uma motivação principal da vinda das multinacionais. Então você tem uma questão cultural do Brasil com pesquisa, tanto no mundo empresarial, e aí a gente tem esse sistema dramático de que 80% das empresas que abrem fecham em poucos anos, né? E no campo político, os governos fazem poucas pesquisas, né? Você tem uma importância maior no processo eleitoral, né? E dentro do processo eleitoral você também tem interesses variados. Tem interesses para o planejamento de uma campanha e tem os interesses somente para vidas de cavalo, como os americanos chamam as disputas eleitorais. E aí você tem usos variados. E eu acho que é explicado um pouco essa questão do interesse e do uso por essa cultura nossa na relação com pesquisa, que nos distingue bastante de outros países. Agora, Fábio, o que você me fala é muito interessante, porque eu fico pensando o seguinte: será que o candidato ele quer só ganhar a eleição e, ganhando a eleição, ele não está preocupado com como o eleitorado dele vê a administração? Porque se ele continuar fazendo pesquisas, ele vai conseguir muito provavelmente até conquistar mais eleitorado, desde que ele conduza a sua administração aos anseios desse eleitorado. Por que então essa negação depois de eleito à pesquisa? Isso tem a ver também com os investimentos que são necessários para se realizar essas pesquisas? Eu acho que a pesquisa ela tem um custo muito pequeno, perto do que se gasta, por exemplo, com processos comunicacionais, né? Há uma reação, Fábio, também dos profissionais de comunicação, ao resistirem um pouco pesquisa, por acharem que pesquisa engessa os processos criativos, né? Então você tem assim uma relação com a pesquisa que ela é muito do termômetro quando é necessário o termômetro. O processo eleitoral, você tem ali um termômetro necessário. Na comunicação institucional, não, nós sabemos o que vamos fazer, né? E as pesquisas têm um papel para esse pensamento de comunicação, para esse pensamento político, num segundo plano. Você observa governos ou de Estado ou de capitais que às vezes passam o período todo sem fazer pesquisa e se preocupa lá no último ano para ver se as pessoas reagiram bem. Quer dizer, o planejamento desse diálogo com a população fica muito em segundo plano. Então, é uma questão cultural também, do planejamento, da gestão. Se o próprio empresário
usa menos pesquisa no Brasil por conta dessa cultura, você imagina o governante, né? Então você tem ali uma resistência tanto do gestor quanto dos profissionais de comunicação, que deveriam ser aqueles que mais indicariam pesquisa. Mas isso acontece com uma frequência menor. Fábio, quando um político contrata você, contrata a sua empresa para fazer uma pesquisa para uma eleição, quais os fatores que você leva em conta? Quais os fatores que você, com a tua experiência de sociólogo, com a tua experiência de anos e anos aí fazendo pesquisas, inclusive nessa área política, principalmente, quais as preocupações que você tem antes de colocar a sua equipe na rua para efetuar a pesquisa? A primeira questão que a gente sonda é a demanda, né? Qual é a cabeça do contratante, o que ele espera da pesquisa, o briefing inicial sobre o que ele espera. E na medida em que ele esboça ali o que ele pretende, a gente começa, quem sabe, a apresentar outros fatores para ampliar a visão dele sobre o que ele pode alcançar com aquela pesquisa de informação. Porque às vezes, né, você tem, por essa falta de uso da pesquisa no cotidiano, da vida política, você tem alguns que não sabem nem muito bem o que a pesquisa pode trazer de benefício, de informação para o seu planejamento. Então você tem ali uma exposição. Eu costumo dividir as pessoas que nos procuram em pelo menos duas categorias de cliente. Para uns, a pesquisa é uma espécie de Rivotril. É uma leve preocupação que traz aí uma ansiedade e que ele precisa de uma dose de Rivotril, um tranquilizador, uma informação tranquilizadora. Essa é uma das razões para quem procura. E o outro é uma espécie de pesquisa bezetacil. O sujeito já passou da etapa da preocupação e já está numa fase de dor, que percebe os efeitos do que ele deveria ter feito e não fez, né? Então, o que a gente apresenta como elemento principal nessa pesquisa é o seguinte: geralmente eles vêm atrás da corrida de cavalos. Quem está à frente, quem está atrás, como é que está essa disputa no processo eleitoral? E nós começamos a abrir para ele algumas possibilidades. Por exemplo, qual é o tamanho de cada candidato independente dos outros, né? O campo eleitoral que ele tem, a rejeição que ele tem, o potencial de crescimento que ele tem, cada candidato. Oferecemos também uma análise, e isso tem trazido muito interesse para aqueles que nos procuram, sobre as possíveis correlações entre candidaturas. Às vezes você tem candidatos que têm uma correlação com outro candidato. O que seria a correlação? A chance de votar em um é também a chance de votar em outro. Eles brigam por um mesmo eleitor. Então pode ser que isso traga para esses candidatos uma necessidade de conversar, uma vez que eles estão atuando no mesmo campo político. Uma outra avaliação importante que a gente faz, isso ainda na quantitativa, na pesquisa quantitativa, é avaliar ali os grupos políticos imaginados pelo eleitor, do intuitivo do eleitor, pela tendência de voto comum. Então, às vezes você tem ali um candidato, Fábio, que tem interesse em conjugar forças com outro candidato e eles são antagônicos, pertencentes. Então a junção iria trazer um malefício na performance eleitoral. Além disso tudo, tem as fraquezas e as fortalezas de cada candidato na percepção do eleitor. Quer dizer, essa é a impressão, a voz do eleitor nesse diálogo, dizendo o que eles pensam sobre os candidatos. Fábio, você citou algumas coisas aí que me chama bastante atenção. Você falou que muitas vezes, por meio de uma pesquisa, se consegue chegar a uma correlação entre candidaturas, né? Então, de repente, pode até, por meio de uma pesquisa, se identificar que é possível, é provável um diálogo ali entre candidatos, né? Uma certa união na condução ali do pleito, né?
Assim como você falou também que é possível diagnosticar por meio da pesquisa o antagonismo, quer dizer, o candidato ele quer dialogar com outro candidato que uma candidatura não vai oferecer, não vai agregar absolutamente nada para outra candidatura. Quando você entrega esse tipo de pesquisa com essas informações, com essa leitura, essa análise de dados para o candidato, esses candidatos costumam muitas vezes ir a campo, muitas vezes conversar com outro candidato, ou simplesmente mudar totalmente o rumo da sua campanha eleitoral pelo que se está na pesquisa, pela análise que você entrega para ele? A grande maioria coloca em prática a pesquisa. Eles entendem. É lógico que alguns elementos da pesquisa, no ponto de vista prático, é inviabilizado. Então, por exemplo, tem uma correlação de forças entre dois candidatos, entre o candidato contratante e um outro, mas eles não têm entendimento. Eles brigam por um mesmo eleitor, mas não há conversa, por razões diversas, né? Então, nesse caso, não tem como agir. Mas a pesquisa mostra muitos outros fatores. Você quer ver uma coisa? Você pergunta para o eleitor o que ele demanda mais para o processo eleitoral. Eu até te antecipo aqui uma coisa que tem aparecido muito nas pesquisas quantitativas. Eles desejam alguém que tenha capacidade para administrar. Muito bem. E quando nós pegamos esse grupo de eleitores, em torno de 1/3 nas cidades de São Paulo, por exemplo, querem um candidato preparado para a gestão, para administrar. E aí, quando nós vamos ali verificar como votam esses candidatos que querem como votam esses eleitores que querem um candidato preparado para a gestão, nós começamos a ver que eles preferem um determinado candidato e não querem um outro. Isso significa que eles não associam o atributo gestão a algum candidato e associam mais ao outro. Se o candidato que está recebendo essa pesquisa for aquele preterido entre aqueles que querem um bom gestor, e esse atributo é muito valorizado entre os eleitores, esse candidato tem um dever de casa. Argumentar na sua candidatura que ele tem proximidade com esses atributos e quais são os argumentos para isso. Porque às vezes é uma desinformação do eleitor, às vezes o sujeito tem um preparo, tem uma experiência, mas ele não é percebido assim. E o que vale no processo eleitoral, que a pesquisa apura, são as percepções dos eleitores acerca da reputação desses candidatos. Fábio, as últimas eleições demonstrou aí uma mudança no comportamento de se fazer campanha, baseado em novas tecnologias, utilizando mais as redes sociais. De alguma forma, essas novas tecnologias e essa utilização das pessoas por parte de smartphone, por parte de redes sociais, isso também mudou a forma de se fazer pesquisas ou não interferiu? Nós começamos a acrescentar essa variável de segmentação já há uns 5 anos. Grupos, redes sociais que participam, né? Ou nas plataformas digitais, ou até no WhatsApp, e a gente foi vendo uma transformação muito grande. Grupos de WhatsApp, por exemplo, nos últimos 3 anos, igualou em uso com o Facebook, por exemplo. E uma das coisas que a gente investiga ali é se há uma tendência de voto entre aqueles que não usam redes sociais e aqueles que usam determinada rede. Isso pode trazer para a gente elementos importantíssimos para que o candidato perceba como é que ele está. Se ele tem uma presença uniforme, independente do uso das redes sociais, ou
se ele tem uma performance pior entre aqueles que usam redes sociais. Mas essa pesquisa ela é feita da mesma forma que com as pesquisas domiciliares, né? E a gente faz com cruzamento de informação o comportamento daqueles que usam muito as redes sociais. Esse é um formato. Você também, com a tecnologia, facilitou muito as pesquisas em ambiente virtual. Então você tem ali pesquisas com painelistas, como elas são conhecidas, que são internautas que participam de pesquisas dentro do ambiente virtual, são convidados para responder pesquisa. O que não funciona muito são esses questionários que são lançados ali nas redes sociais, sem nenhum controle de amostra, sem nenhum controle da execução, para apurar o comportamento eleitoral, porque ali o risco de dar errado é muito grande. Mas as ferramentas digitais para conversar com o eleitor digital, vamos dizer assim, e inserir a variável do uso das redes sociais nas pesquisas de campo é fundamental hoje em dia, sobretudo nesse período e nesse ano muito atípico que fomos aí surpreendidos com essa pandemia, em que o digital vai ter um papel, quem sabe, mais forte do que foi na última eleição, porque as campanhas tendem a ser muito diferentes. As pesquisas eleitorais, elas acabam dando um norte para o candidato, para as equipes, né, dos candidatos, mas o que a gente nota também nas campanhas de marketing, né, de marketing político dos candidatos, quando da eleição, é mostrar pesquisas que eles estão subindo, que eles estão liderando, mostrar que o oponente dele está caindo nas pesquisas. Ou seja, as pesquisas elas servem apenas para nortear, esse apenas entre aspas, né, para nortear a campanha dos candidatos, ou elas servem também para convencer o eleitor que aquele candidato tem mais chance de vitória que o outro? Nós trabalhamos com divulgação de pesquisa desde a fundação do Informa, em 97, até 2006. Pesquisas no nível estadual, municipal, pesquisas eleitorais nacionais, não cheguei a divulgar. Fazemos pesquisas nacionais, mas não chegamos a divulgar pesquisa eleitoral nacional. Mas nos estados e municípios nós divulgamos muito. Cheguei à conclusão que, em termos de posicionamento de marca do nosso trabalho, seria mais interessante as informações estratégicas para o planejamento de campanhas, e a gente se dedica a isso. Algumas empresas se dedicam mais para a divulgação, mais à divulgação de pesquisa. Você tem os dois elementos, o do planejamento, e tem essa questão também que é uma demanda das pessoas em saber como é que está o jogo político. Porque a psicologia explica que nós temos um componente importante na nossa formação, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas intenções e decisões, que é conhecido como alteridade. A minha identidade é formada também pela identidade do outro. Eu tenho no meu intuitivo o desejo de saber como o outro pensa, né? Por mais que a gente possa não confessar que o outro nos influencia, isso acontece sim. Acontece desde a compra do carro, a escolha de uma marca de roupa, de um item de consumo qualquer e de uma candidatura. Nós buscamos naqueles que nós consideramos com admiração, ou que pensam parecido conosco, ou que nós queremos pensar parecido com eles, como referências para a nossa tomada de decisão, e nós queremos saber como é que eles se comportam, porque vai ajudar na nossa tomada de decisão. Então o eleitor tem essa demanda intuitiva de querer saber como é que os outros pensam. Então a pesquisa tem esse papel, né, de informar para o eleitor como é que os outros estão pensando, como é que os outros estão decidindo e como é que os outros estão votando. Então a pesquisa tem um papel dessa informação e ela acaba influenciando um pouco. Agora,
Tem muitos casos também de figuras políticas, candidatos, que começam muito pequeno e vão, apesar da divulgação não favorecer, eles vão rompendo com essas barreiras, com um trabalho de campo bem feito, e acaba ali na frente aparecendo nas pesquisas eleitorais os resultados desse trabalho, e quando eles impulsionam, acaba até atraindo a atenção dos eleitores pelo crescimento que as pesquisas apresentam aí nas exposições das televisões, dos jornais. Em uma eleição, Fábio, quais resultados diferentes são oferecidos em uma pesquisa quantitativa e uma pesquisa qualitativa? A gente pode dizer os tipos de pergunta que cada método responde. Pesquisa quantitativa, ela responde perguntas do tipo quanto. Quantos votos tem alguém, um candidato? Quantos estão indecisos? Quantos preferem determinado atributo? Quantos aprovam o governo? Exemplos. A pesquisa qualitativa, ela se dedica às perguntas do tipo como. Como um candidato é percebido? Como as pessoas definem um voto? Como as pessoas percebem o governo? E essas respostas mais qualitativas, elas acabam servindo como indicadores para as pesquisas quantitativas que são aplicadas depois da qualitativa. Então, a pesquisa qualitativa ela é também conhecida como pesquisa exploratória, porque ela é aplicada com um roteiro, não é um questionário fechado, e você vai aprofundando nas razões. A aplicação de uma pesquisa qualitativa é igual conversa com criança minha, né? Em que vai perguntando o porquê de tudo, né? Então, se o sujeito fala assim, eu não gosto do candidato A porque ele é antipático. Então, essa questão, ela merece ser explorada. Ela merece ser a investigação ir até a raiz dessa questão. Porque, afinal de contas, esse candidato é considerado antipático, né? Então, aí você às vezes descobre que é pela timidez, é por outra razão e não ser antipatia, que ele possa fazer alguma correção, quem sabe, né? Então, esse é um tipo de coisa muito importante. Vou te dar um exemplo. Eu estava pesquisando para ver a relação das pessoas com uma deputada e as pessoas falavam muito assim, ela não gosta de trabalhar. Ela não gosta de trabalhar. E nós ficamos muito encucados com aquela impressão que as pessoas tinham, né? E quando elas vinham no vídeo que a gente apresentava, é que as pessoas falavam ali, os entrevistados falavam que ela não gostava de trabalhar. E aí nós fomos reparar que ela estava com um modelo de blusa em que aparecia um pouco a marca do biquíni, né? E aquela marca do biquíni trazia para as pessoas uma impressão que a deputada vivia mais na praia do que no gabinete trabalhando. Então, são sutilezas dessa complexidade que é a percepção humana na hora da formação de opinião sobre um político. Fábio Gomes, sociólogo e presidente do Instituto de Pesquisa Informa. Quero agradecer a sua presença aqui no Alesp Conecta, com todas essas informações relevantes, ainda mais num ano como esse, um ano de campanha eleitoral. Bom, Fábio, quero agradecer muito aí o seu convite. É com muita alegria que eu participei aqui desse papo. Espero ter esclarecido aí para os interessados nesse tema as questões que se referem à pesquisa, a sua amplitude, e quem sabe aumentar o uso da pesquisa, sobretudo entre os governos, colaborar com isso, para que o diálogo entre governos, mandatos e eleitores permaneça independente se é ano eleitoral. Perfeito. Obrigado mais uma vez, Fabio. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, os nossos programas podem ser vistos e revistos no YouTube. Entre lá no YouTube, procure Alesp e toda a nossa programação fica lá arquivada e disponível para você assistir quando for o melhor horário para você. Obrigado pela audiência mais uma vez
e até o próximo programa.